Eu trouxe duas plantas baixas, só para dar uma exemplificada geral, né, só da sala de raio-x, só para dar uma exemplificada geral, um pouco do layout, um pouco da parte dimensional, para que vocês possam visualizar melhor agora, né, o conteúdo das telas anteriores. Conforme eu falei, a gente não tem uma dimensão mínima para a sala de raio-x. Essa sala da esquerda, ela tem 4,20 por 4,90. Tem 20,5 metros quadrados. Essa sala da direita, ela tem 3,50 por 4,70. Ela tem 16,5 metros quadrados. Só que essas duas salas são de clínicas, tá, gente? Não é de hospital. Ou seja, não vai entrar maca dentro da sala de exames para atender um paciente. Então, essas salas, elas estão mais compactas, né? Agora, pensando que se ficasse dentro do hospital vai entrar maca, a gente tem que pensar, né, na entrada da maca, no espaço para tirar o paciente, colocar na maca da mesa. Então, esse espaço já ficaria um pouco pequeno, né, um pouco apertado, digamos assim, teria que fazer um pouco mais largo, um pouquinho mais comprido. Então, é isso que vocês têm que ter um entendimento, né? Agora, uma clínica isolada, que não tem esse atendimento de maca, o paciente entra, na pior das hipóteses, em cadeira de roda. Aí, ok. Então, essas salas fazem parte de projetos que já foram aprovados, mas só para vocês terem esse entendimento, vocês têm que ter um pouco esse feeling, tá? Olha, não tem área mínima, mas vocês também têm que ter o bom senso para entender qual é o perfil dos pacientes que serão atendidos. A porta, com 1,20 m, a gente sempre utiliza essa dimensão, que é o que está preconizado na RDC 50, né? Talvez, em clínicas que não vai entrar maca, a vigilância pode abrir uma exceção, aí é uma questão de ajustes pontuais para o seu projeto. Você pode fazer a sala de raio-x tanto em alvenaria como em drywall, não tem problema nenhum, apesar que ultimamente a gente vem procurando fazer a sala de raio-x em alvenaria, para facilitar um pouco a questão da aplicação da argamassa baritada, que depois eu vou comentar. É muito mais prático a aplicação em função da superfície, digamos assim, mais rugosa da alvenaria, né, porque a argamassa baritada é um reboco. Então, no drywall é um pouco mais complicado porque a superfície é muito lisa, então muitas vezes eles têm que colocar uma tela por trás, ou, enfim, né, ter um pouco de paciência para aplicar essa massa na chapa de drywall. Apesar que tem outra opção também, né? Mas a gente vem procurando utilizar a alvenaria, não que não dê também no drywall. Ainda na parte, digamos, da estrutura física, o biombo, né? O biombo, que é a área que vai proteger o técnico, né, durante o momento que ele vai acionar o equipamento, e onde vai ficar também o acionador. Esse biombo, ou a gente faz de alvenaria, ou a gente faz de drywall, ou também tem os biombos padrão comercial, né, já compra, ele já vem pronto, montadinho, já está com a blindagem, já tem o visorzinho, só que esse biombo ele tem que ser fixo, tá? Não pode ser um biombo móvel. A questão agora do equipamento em si, dentro da sala, né? A gente vê que os equipamentos são bem parecidos. Quando possível, a gente costuma usar uns bloquinhos padrão, tá? E eles são bem parecidos uns de outros, assim, né? Não tem muita diferença. Então, o que eu comentei antes? Aonde que eu estou aqui com o meu cursor é o ponto aonde é emitida a radiação. E ele está afastado 1,5 m da parede. Essa cota de 1,50 aqui é fundamental. Não tem como você aprovar na vigilância sem ter essa cota de 1,50 m. Tá? Isso aqui é o principal parâmetro aqui da sala de raio-x. Nesse outro equipamento também. Tem uma cota aqui de 1,50 m aqui, 1,50 m. Está afastado. Então, esse 1,50 m, ele já vai te dar uma noção de tamanho de sala, porque você vai ter que ter o equipamento afastado. Do outro lado, você vai ter que ter o buck mural para o paciente realizar o exame em pé. A norma pede que esse afastamento aqui seja no mínimo 1 metro. Então, você já consegue ter uma noção do tamanho. Também, a área de comando, né? Então, você também tem que fazer uma área aqui onde o técnico consiga entrar, né? Eu já vi umas áreas de comando tão apertadinhas que para o técnico entrar ali é complicado. Assim, tem salas de raio-x onde o vestiário está anexo à sala, dependendo da vigilância, ela aprova. Aqui em Santa Catarina, às vezes, é um pouquinho mais complicado. O detalhe é que
para troca de roupa e paramentação, você acaba travando a sala, né? Até esse paciente se paramentar, ele está usando o espaço da sala. Não é o ideal, tá? Mas já vi projetos que a vigilância aprovou, sem contar que você vai ter que ter mais uma porta blindada com chumbo, é tudo um custo maior. São variações que vão acontecendo, não vou dizer que tem que ser uma regra, tem que ser assim, né? São situações que vão aparecendo no seu dia a dia e você vai pontuando, trocando ideia com o seu cliente, né? Eu vou passando para vocês uma ideia geral, né, do funcionamento desse exame, né, dessa sala de exame. Então, temos a mesa, temos aqui o ponto de emissão de radiação, aqui está aquela torre, né, que sustenta o equipamento na parte de trás, o buque mural, tem o transformador de energia e também o quadro de força, onde vai entrar toda a alimentação de energia para o equipamento. Na porta, né, na parte de fora da porta, sempre vai ter uma iluminação, né, que vai ter a indicação que a sala está em uso. Isso aí, algumas vigilâncias pedem para colocar em projeto, outras não, então vai depender muito do analista. Dentro da sala de exames também vai ponto de gás medicinal. A gente, assim, acaba normatizando, colocando o oxigênio, o ar comprimido e o vácuo. Ponto. A gente sempre faz assim. Mas, assim, a RDC 50 ela já não pede os três. A NBR 12188 já está diferente da RDC 50. A RDC 50, na tabela, pede uma coisa, lá na parte de trás, a tabela do ambiente, ali, ela tem uma informação, aquelas tabelas lá no fundo tem outra. Então, a gente acabou usando os três gases e pronto. E até nessa obra desse projeto aqui, a vigilância pediu para botar os três. Também não tem muito mistério, né? Na dúvida, coloca os três e ponto final. Caso queira não colocar um, é uma questão de conversar com a equipe assistencial, realmente, se para eles, se para aquela finalidade não tem a necessidade, e também muitas vezes trocar uma ideia com a vigilância, que tem vigilância sanitária que eles acabam entrando muito em detalhes, né? Aqui em Santa Catarina, a vigilância não pede para colocar essas informações das instalações. Esse projeto aqui, ele foi feito em outro estado, lá a vigilância pediu. Até esse símbolo aqui, ó, de radiação ionizante, ela pediu para colocar no projeto. Então, dependendo da vigilância, tem que colocar um pouquinho mais de informações. Outra coisa, gente, a questão da blindagem, que eu vou comentar posteriormente. Então, a blindagem vai em todas as faces das paredes, incluindo aqui no biombo, né, nessa parede lateral. Aqui atrás, talvez, dentro do comando, nessa parte dos fundos, talvez não seja necessidade, mas é o físico, né, que vai especificar. Mas só para vocês terem uma ideia, né, que todas essas paredes vão precisar de blindagem. Em relação aos materiais de acabamento, não tem nenhuma restrição, tá, para a sala de raio-x. Você pode colocar manta vinílica, você pode colocar um piso cerâmico, um porcelanato, não tem. Aí vai depender do padrão que você quer dar no projeto, dos recursos que estão disponibilizados, tá, mas não tem nenhuma especificação que tem que ser usado esse tipo de piso ou mais adequado a esse piso. A gente sempre sabe que a manta vinílica, né, ela é bastante positiva, né, em relação a várias questões, a questão de ruído, né, ela absorve, né, a questão de absorção de som, ela é mais confortável, né, visualmente, a questão também térmica, né, então isso acaba colaborando muito com a ambientação do ambiente. Mas não tem nenhuma restrição. Acho que de termos gerais da sala de raio-x, tá, eu acho que seria isso. Vou dar uma passadinha agora na parte da infraestrutura elétrica, só para vocês terem aí uma breve ideia. O raio-x, deixa eu voltar para a tela anterior. O raio-x, quando ele é instalado, o fornecedor, isso acontece com raio-x, com tomografia, com ressonância principalmente, com mamografia. O fornecedor do equipamento, ele vai passar um projeto da infraestrutura necessária para a instalação do equipamento. Fique tranquilo, vocês não vão... como é que eu faço isso, né? O fornecedor do equipamento, ele vai passar, a menos que seja uma relocação do equipamento existente, daí vocês têm que verificar em loco como é que funciona, né, o equipamento. Mas é necessário ter uma interligação entre a mesa de comando, o equipamento, o buque mural e também o painel de energia elétrica. E essa interligação, ela é feita através de canaleta no piso, tubulação embutida no piso, ou uma canaleta de sobrepor faceando, né, o rodapé da parede. Isso vai depender do fornecedor do equipamento. Nesse caso aqui, eles solicitaram que fosse colocado umas caixas embutidas no piso, com uma ligação de um tubo de 2 polegadas. Tá? Então, ligando o buque, ligando a mesa
ligando o comando e ligando aqui depois o quadro de energia. Essa especificação, o fornecedor que vai passar. Mas é sempre importante saber que vai ter essa necessidade. Claro que, às vezes, em obras de adequação e reforma, embutir ou uma canaleta ou uma tubulação do piso é complicado. Né? E se for uma obra no primeiro pavimento, segundo pavimento, fica complicado isso. Então, tem a opção também de fazer uma canaleta, né, aparente, de sobrepor pelo canto da sala, desde que o fornecedor do equipamento, né, aceite, né. Então, essa especificação foi de um equipamento de raio-x que o próprio fornecedor acabou passando, aí a gente acaba adaptando depois, levando para a obra. Eles sempre passam também as informações, né, elétricas, seja a questão da fase, trifásica, né, geralmente é trifásico a entrada de energia, e a potência, né, nesse caso aqui era de 87 kVA, mas você pode encontrar equipamento de raio-x de 50, né, de 90, vai depender da potência do equipamento. Tá? Eu digo isso porque isso demanda, né, uma carga elétrica, é que o raio-x, ele acaba consumindo essa carga toda apenas no disparo, depois, né, ela não consome, não é uma carga que fica sendo ocupada constantemente, tá? Mas tem que ser prevista pelo engenheiro eletricista. E aqui do lado, só uma ideia, né, do projeto elétrico. Então, o painel do equipamento, então o que é feito? É apenas a alimentação do painel do equipamento, com a carga necessária, depois a empresa que vai instalar o equipamento que vai fazer toda a ligação interna, né, logicamente depois que essa infraestrutura estiver montada. A iluminação da sala, importante que tenha a opção de dimerizar, né, a iluminação. Quanto menos tomada dentro da sala, melhor, tá, gente? Por que eu digo isso? Porque tomada que fique abaixo de 2,10 é complicado, porque a tomada na sala vai ter que ser instalada uma caixinha embutida na parede, aquela caixa 2x4, e a caixa na parede acaba interferindo na blindagem da parede. Aí vai ter que ser feito o quê? Por dentro da caixa, revestir a caixa com um lençolzinho de chumbo, ou botar uma argamassa por trás, é tudo complicado, então pode acontecer ali de ter vazamento de radiação. Então, quanto menos tomada tiver dentro da sala, melhor. Tá? É sempre isso que a gente preconiza. A questão da climatização, assim, eu dei uma olhada por curiosidade, o que está citando a nova RDC, estou com a RDC na cabeça, a nova NBR 7256, assim, até depois que acabou, depois que foi lançada essa nova legislação, essa atualização, a gente acabou não desenvolvendo nenhum outro projeto de sala de raio-x, né, um projeto de climatização. Então, eu ainda não conversei com o engenheiro mecânico para saber o critério que ele utilizou. Mas a NBR, ela fala que na sala de espera e na sala de raio-x precisa ter, né, um sistema de exaustão total, caso ela atenda pacientes contaminados ou pacientes que possam transmitir infecções por aerosóis. Enfim, são situações bem específicas, mas no caso de clínicas, talvez isso aqui não acabe não compreendendo, até porque eles pedem pressão negativa, gente, sabe? Então, eu acho que é uma questão ainda que precisa ser muito conversada com o próprio engenheiro mecânico para saber qual é o entendimento dele, tá? Filtragem, talvez em um hospital que possa ter, né, pacientes com esse tipo de patologia, que são direcionados à sala de raio-x, mas enfim, está previsto aqui na legislação, mas eu ainda não tive essa experiência com o engenheiro mecânico de saber como que ele conduziu essa questão da climatização atendendo essa nova NBR. O que eles precisam atender, obrigatoriamente, são as condicionantes de temperatura do fornecedor do equipamento. Tá? Agora, pensando no equipamento, ou uma temperatura de 22 graus, né, uma temperatura de 22 graus, com uma variação de 2 graus para cima ou para baixo, e umidade de ar de 50% com uma variação de 10%. Tá? Isso para o bom funcionamento do equipamento. Essa questão do tratamento do ar para o paciente tá, é uma questão ainda que, para mim, não está clara. Tá? Mas, enfim, se vocês quiserem pesquisar, está aqui na NBR 7256, né, mas eu ainda não sei qual é o entendimento que eles tiveram, né, que os profissionais que desenvolveram essa legislação tiveram em relação a essa sala de raio-x. Falando agora um pouquinho a respeito da blindagem radiológica. Conforme nós vimos, o equipamento de raio-x emite radiação, emite a radiação ionizante, que é uma radiação prejudicial. E essa radiação ela tem que ser contida dentro da sala, ela não pode, digamos, vazar, né, para os ambientes adjacentes.
até porque pessoas que estão fora da sala de raio-x poderão acabar recebendo uma carga de radiação sem necessidade. E para realizar essa blindagem, são realizados materiais que possuem uma alta densidade, que tem a capacidade de bloquear o raio-x, ou seja, o raio-x ele não tem a potência de ultrapassar esses materiais em função da sua densidade. É claro que esse cálculo de qual a espessura desse material é realizado por um outro profissional, né, que é um físico médico, então ele que vai dimensionar a blindagem da sala de raio-x, de mamografia, de tomografia, a blindagem da sala cirúrgica para ser utilizado um arco C, a sala da densitometria geralmente não recebe blindagem, tá, porque a carga é muito baixa, mas é importante que o físico avalize, né, não, se ele entender que por aquele equipamento que tem uma potência bem baixa não tem necessidade, ok, tá, mas é sempre bom que o físico acabe validando, né. Então, assim, os materiais que são utilizados, eles possuem determinadas densidades. Então, o chumbo, ele tem uma densidade de 11,3. A unidade é gramas por centímetro cúbico. A barita, que é a mais utilizada, tem uma densidade de 3,2. Olha a diferença. Depois, se tem o concreto vibrado, 2,3. Esse concreto ele é muito utilizado em bunker. Tá? Nos bunker, a gente não utiliza barita e nem utiliza chumbo. Tá? Dificilmente. A menos que for para recompor alguma falha no cálculo e tal, né, do físico, mas dificilmente isso vai acontecer. Mas se utiliza concreto, mas são paredes de concreto de 2 metros de espessura, de 1,5 metro, dependendo da localização da espessura. Então a blindagem é com concreto. Também pode ser utilizado tijolo maciço e até gesso. O que acontece? Assim, quanto menor a densidade do material, maior vai ter que ser a sua espessura para que esse material ele tem uma certa eficiência para a potência do raio-x que vai atingir ali. Então, o que se utiliza para a sala de raio-x? Geralmente é a argamassa baritada. Por quê? Porque ela tem um custo-benefício muito melhor do que o chumbo. Tá? O chumbo são lâminas de chumbo, a gente já vai ver, só que é um material muito caro, gente, né, para aplicar numa sala de raio-x. Geralmente o chumbo é colocado apenas na porta, né, que o chumbo, dentro da porta, é colocado um lençol de chumbo com a espessura dimensionada pelo físico, porque não tem como tu baritar a porta, né, não tem como fazer isso. Então ali vai o chumbo, mas na parede é a barita, tá? É o material, praticamente 90% é utilizado a argamassa baritada. Os outros materiais dificilmente são utilizados. Concreto numa sala de raio-x, a menos que ele seja feito... a menos que uma das faces da sala de raio-x acabe ficando por uma parede de concreto. Aí, dessa forma, o físico pode constatar que aquela parede não precisa de blindagem porque ela já é de concreto, sabe? Nessa situação. Só para vocês terem uma ideia de como que é o cálculo do físico que a gente recebe, né? Então, o físico, ele calcula, essa aqui é uma sala de raio-x, então o físico, ele calcula a blindagem por trechos de parede. Ele acaba, né, colocando uma nomenclatura em cada trecho, né, A, B, C, D, E e F, nesse caso. Aí, cada trecho desse, ele vai fazer o seu cálculo, né, são páginas e páginas de cálculo, vai depender também da ocupação que tem, né, no lado externo desse trecho, se tem circulação de pessoas, se tem espera, né, se tem uma ocupação permanente de pessoas ou não, tudo isso vai influenciar no cálculo dele. Aí depois ele vai enviar um cálculo, e nesse cálculo vai ter uma tabela. Nesse caso aqui, o físico acabou especificando a equivalência entre vários materiais. Eu vou só pegar um exemplo aqui, essa coluna A, que é essa parede que tem a porta, e tem aqui o buque mural, né? Nessa parede A, ele calculou que vai precisar, caso seja feita de chumbo, uma lâmina de chumbo de 3,24 milímetros. Geralmente a gente arredonda para cima, né? Ou 3,5 ou 4, tem que ver o que tem no mercado. Então vamos lá, 3,5 de chumbo. Ou poderia ser uma parede de concreto de 285 milímetros, ou 28 centímetros. Ou argamassa baritada de 47 milímetros, 5 centímetros. Então, o que se fez aqui? Uma argamassa baritada com 5 centímetros de espessura. Tá? Então a gente segue o cálculo do físico conforme está no material, sempre arredondando para cima. Aqui um outro cálculo, da mesma forma. O físico acaba colocando umas letrinhas, esse aqui foi uma outra empresa, né? Cada uma tem uma forma de apresentar.
Eles pegam o projeto de arquitetura, recortam e vão ali especificando. E nesse aqui ele especificou, ó, digamos, a parede C, essa parede aqui de trás, parede C, ó, vai precisar de uma lâmina de 1,9 milímetros de chumbo ou 3,2 centímetros de barita. Né? A gente acaba baritando a parede. Tá? E a porta também, ele coloca a espessura da lâmina de chumbo que tem que ir na porta. Geralmente essas portas a gente compra pronta, né? São portas pesadas, né? Vocês viram pela densidade do chumbo, uma densidade muito alta, então é um material muito pesado, ou seja, a porta de todas essas salas ficam bastante pesadas. Então, eu lembro assim que antigamente, eu falo antigamente, mas uns 10 anos atrás, a gente mandava o próprio marceneiro, que fazia as portas, né, na época fazia tudo em marcenaria, que ele fixasse as lâminas de chumbo dentro da porta. Então se comprava a lâmina de chumbo, aí ele fixava, só que tem que fazer uma fixação com transpasse, né, porque não pode ter vazamento de luz. Enfim, fazia isso, aí ele colocava umas braçadeiras reforçadas, mas dependendo como fosse, começava a ceder um pouco, ele tinha que ir lá, botar mais dobradiça, né, eu falei braçadeira, então era sempre complicado. Aí de um tempo em diante a gente começou a especificar portas prontas, né, que se compra no mercado, elas já vêm com o próprio caixilho, né, todo de aço, então as dobradiças reforçadas, então não tem problema. Tá? Então, essa é uma questão que tem que ter uma atenção, tá? Nas portas. Então, eu sempre sugiro que compre a porta pronta. Ela já vem bem certinha, ela vem bem resistente, e aí não vai ter problema. Essa é a argamassa baritada, né? Então ela vem em pacotes, né? Como se fosse aí um saco de cimento. Então é misturado. Aí, claro que tem uma forma de preparar, o próprio fornecedor que orienta, mas assim, não precisa de mão de obra especializada nem nada, tá? Ou a construtora, a empreiteira, o pedreiro mesmo, ele faz essa argamassa baritada, só que tem que respeitar a espessura. E essa espessura, geralmente, eles colocam uns taquinhos na parede, né? Aí um taquinho com uma determinada espessura, e depois ele acaba fazendo a argamassa, que é até 2,10 metros de altura. A única questão que tem que cuidar para evitar que essa argamassa fissure, sabe? E assim, é bem chatinho de aplicar argamassa baritada, principalmente quando as espessuras são muito altas, né? Então, geralmente, a gente entende assim, quando a espessura é uma espessura aí de 5, 6 centímetros de argamassa baritada, é complicado. Aí a gente já utiliza, pelo menos naquele trecho ali, chapa de chumbo, né? Porque senão tem o risco de aplicar argamassa baritada e ele acabar fissurando. Mas fora isso, né, se utiliza praticamente esse material. Aqui tem uma sala que foi aplicada argamassa baritada, gente, é um reboco. Essa aqui até é uma sala de tomografia, que tem um visor aqui. Então é um reboco, né, depois ele é alisado, até 2,10 de altura, aqui aquelas caixinhas na parede, isso aqui é uma encrenca. Aí depois eles vão ter que revestir com uma chapinha, com a lâmina de chumbo por dentro, porque senão, nessa área onde que vai estar a caixa, vai vazar radiação. Tá? E depois, futuramente, aí numa medição da radiometria, pode-se constatar que tenha vazamento, aí vai ter que fazer alguma forma de resolver, sabe? Então, isso tem que cuidar. Esse é o lençol de chumbo, que é utilizado nas portas, né? E nas paredes, dependendo, né, a sala, principalmente tomografia, quando a potência do equipamento é maior, emite uma potência de radiação maior, então, quando a blindagem é muito alta, a gente faz tudo com chapa de lençol de chumbo, que era nesse caso, que essa aqui é uma sala de tomografia, então foi revestida tudo com chumbo. O lençol de chumbo, ele é fixo na parede, então tem uma forma de fixar, a própria empresa que vende o chumbo, né, que faz a fixação, até 2,10 metros de altura, e depois o drywall, os perfis do drywall vão por cima. Depois vai a chapa de gesso e tá tudo tranquilo. Tu pode colocar tomada, tudo, porque não vai furar, né, a tomada vai ficar dentro da parede de drywall. Então, dessa forma, está tudo certo. Mas é um custo bem alto, tá? É um custo bem alto para colocar a chapa de chumbo. Também tem a opção, gente, de chapas de drywall, tá? Tem a Knauf, ela tem umas chapas de drywall já com proteção, com blindagem. Para áreas que que necessitem de uma espessura baixa, digamos assim, pode-se utilizar essas chapas. A gente já utilizou essa chapa em sala de cirurgia, para fazer a blindagem em decorrente da especificação do físico para o arco C. Você pode acabar colocando várias placas, né, uma em cima da outra, uma do lado da outra, e com isso, através dessa tabela aqui, acaba chegando na espessura necessária conforme especificado pelo físico.
né, ou conforme a potência do equipamento. Então, só para vocês saberem que também tem essa opção de utilizar essas chapas de drywall, né, mas sempre com a orientação do físico, né. Vocês têm que lembrar que qualquer coisa o que for decidido em relação à blindagem, é bom que tenha esse contato com o físico para a validação dele. E para finalizar, gente, eu vou mostrar uma planta baixa de um projeto no CAD, só para a gente ver agora um centro de diagnóstico como um todo, e aí eu vou mostrar também o equipamento de raio-x que está ali dentro.